E aqui uma pessoa está perguntando qual é a nossa visão sobre esse momento no qual certas coisas são aparentemente irreversíveis, como por exemplo a savanização da Amazônia, a poluição dos mares, principalmente a do Oceano Pacífico, etc. Bem, isto faz parte da deterioração, não é, desse processo terrestre, e isso faz parte daquilo que se chama também de Apocalipse, no qual todos os reinos da natureza estão envolvidos. Para nós é fácil, não é, concluir por que nós, reino humano, estamos envolvidos, porque percebemos o que estamos fazendo, né? Cada um de nós contribui um pouco para essa situação desastrosa do planeta. Agora, a parte do reino animal, mineral e vegetal, nós não sabemos o que é que eles têm a ver com o Apocalipse, porque não temos uma união profunda com esses reinos. Se nós tivéssemos uma união profunda com os animais, com os vegetais e com os minerais, nós provavelmente saberíamos qual é a razão pela qual eles também vão passar pelo juízo. Aliás, o juízo está bem evidente, tanto no reino humano, com o aparecimento de certas enfermidades, e as mais graves ainda não surgiram. E o reino humano está já em juízo há bastante tempo. E o reino vegetal está em juízo através das queimadas, através do desmatamento, porque a gente não tem ideia do que significa para uma árvore estar sendo cortada por uma serra elétrica. A gente não tem ideia do que é isso. O que aquela árvore sente enquanto isto acontece. E o que também a vida vegetal sente quando tudo isso acontece. Tem um juízo no reino vegetal. Os agrotóxicos também fazem parte do juízo no reino vegetal. Agora, o que o reino vegetal produziu para passar por este juízo, nós não temos conhecimento. Sabemos que o reino vegetal produziu plantas que geraram certas drogas, não é? Que fizeram com que muitas almas se perdessem com o uso de drogas e assim por diante. Mas existe um equilíbrio do universo e que sabe tudo isso. Nós estamos muito acompanhados pela consciência que nós chamamos de consciência feminina, não do universo, e que tem vários nomes. No Oriente tem certos nomes, no mundo esotérico tem o nome de Taikuma, no cristianismo tem o nome de Maria, e assim por diante. E essa consciência feminina vem, através dos séculos, nos acompanhando, nos instruindo, e tudo que ela colocou como instrução seria para que nós pudéssemos evitar certas coisas, como tudo isto que está acontecendo já neste Apocalipse, não? E esta pessoa que pergunta o que podemos fazer diante da devastação da Amazônia, por exemplo.
Maria, quando descreve o trabalho dos seus filhos, isso somos nós todos, não? Porque ela, como mãe universal, é mãe de todos os seres vivos, portanto, nossa mãe também. E Maria diz que o primeiro aviso que ela deu é que um filho dela é como uma chispa de devoção que ilumina a escuridão. Então ela não diz que como é que vamos acabar com a escuridão, porque a escuridão é um reflexo do estado da humanidade. Então a humanidade está num certo estado que ela mesma não tem consciência do próprio estado, e o reflexo disso é isso que nós chamamos de escuridão. Essa ignorância, isto tudo que acontece e que chegou num ponto e que tornou-se irreversível. Mas aí, diante deste quadro, o que Maria diz é que um filho seu é uma chispa de devoção que ilumina a escuridão. Então a escuridão está aí, é irreversível, vai ter o seu ciclo, e aquele que está seguindo o que Maria ensina deve estar iluminando essa escuridão. E no iluminar essa escuridão, com a nossa irradiação, com as nossas atitudes, com a nossa vida, não? Com a nossa forma de viver, então aí deve estar acontecendo alguma coisa que para nós permanece oculta. Mas ela não nos promete que vai acabar com a escuridão, porque essa escuridão é produto da humanidade e a humanidade tem que atravessar essa experiência para aprender alguma coisa, já que não aprendeu por bem, já que não aprendeu através da instrução que recebeu. Então vai aprender pela experiência. E nós temos que, como seres positivos, temos que aprender a iluminar a escuridão. Sempre podemos iluminar um pouquinho. Depois ela diz também que um filho dela serve em plenitude e se abre para encontrar a caridade. Isto é, se nós fôssemos bons filhos, não? Se nós fôssemos bons filhos, nós serviríamos em plenitude. Mas acontece que não só nós não servimos em plenitude, mas servimos primeiro a nós mesmos, depois a nós mesmos, depois a nós mesmos, depois a nós mesmos, infinitamente. E depois, se sobrar tempo, se sobrar alguma coisa, se a gente ainda estiver vivo, de repente vai servir aos outros. De forma que nós somos muito maus filhos, precisamos reconhecer. E ela, com esta bondade cósmica, não? Nos fala com essa delicadeza e com essa paciência. E diz que um filho seu deveria servir em plenitude e se abrir para encontrar a caridade. O que será que quer dizer encontrar a caridade, não? Caridade seria, no nosso entendimento, você chegar a uma tal compreensão do outro que, através de compreender o outro, poderá servi-lo corretamente. Porque tem muita gente que quer servir, mas não tem caridade. Serve sem conhecer o outro, sem conhecer as verdadeiras necessidades. Então, servir com caridade, encontrar a forma de servir com caridade, seria nós
estarmos compreendendo melhor os outros para poder dar a eles o que eles realmente necessitam. Porque nem sempre o que a gente pensa que necessita é real. Às vezes nós estamos querendo satisfazer algum vício, algum costume, estamos querendo perpetuar uma situação que não é muito evolutiva e chamamos isto tudo de necessidades. Então não temos tantas necessidades. Agora, segundo os seres espirituais que nos dão instrução, nós temos uma necessidade básica, que se procurarmos suprir esta única necessidade básica, todas as outras necessidades que a gente elenca, que a gente aponta, desapareceriam. E qual é esta única necessidade que nós temos para resolver tudo? A nossa única necessidade real seria encontrar o nosso ser interno e ser guiado por ele. Esta é a nossa única necessidade real. E como a gente não faz isso, como a gente não procura isso, como a gente não tem isto como prioridade, começam a faltar uma porção de coisas. Porque nós não somos guiados e não sendo guiados, não somos capazes de caminhar sozinhos. Não somos capazes de decidir as coisas com o ego humano. Então vamos decidindo tudo, vamos caminhando com as forças, com o discernimento do ego humano e acabamos com falta de muitas coisas. Agora, a nossa única necessidade real seria nós buscarmos o nosso ser interior até que fôssemos guiados por ele. Mas, embora muitas pessoas conheçam essa teoria, para elas isso se mantém uma teoria porque eles continuam vivendo como todo mundo. E, portanto, vivem cheios de necessidade, todas irreais, porque são necessidades que eles julgam que necessitam delas. Mas a única necessidade que supriria tudo seria a única coisa que quase ninguém faz. Depois aqui ela diz: um filho de Maria é uma alma que se dispôs a cumprir os pedidos do céu e se ofereceu para ajudar a concretizá-los. Então, um filho de Maria não é quem fica trabalhando para si mesmo, fica fazendo as coisas para si, ou para aquilo que ele acha que é necessário. Isso não é um filho de Maria. Esse é um homem que de boa vontade. Um filho de Maria é aquela alma que se dispôs a cumprir os pedidos do céu, os pedidos do alto. E o alto sempre indica quais são as necessidades e os seus pedidos. Pelo menos aqui entre nós, isso é normal, que a gente receba os pedidos do alto. Precisa ver se cumprimos, se atendemos. Temos, por exemplo, um pedido do alto de orarmos, porque a oração é um grande poder, é um grande instrumento. Temos o pedido do alto para orarmos pelas almas perdidas. Nós escutamos este pedido praticamente todas as aparições. E quantos entre nós estarão atendendo a esse pedido? Porque a situação psíquica do planeta, a situação em volta do planeta, está insustentável pela grande quantidade de almas perdidas e que estão no espaço,
pela grande quantidade de almas penadas, e isso tudo refletindo sobre a superfície do planeta, refletindo sobre nós todos. E a solução para isso seria esses que estão encarnados e que não estão conscientemente penados, esses poderiam orar e com isto iriam desanuviando esta situação e iriam produzindo uma energia que libertaria essas almas. Mas nós estamos longe de atender este pedido. Então, um filho de Maria, isso dito por ela, é uma alma que se dispôs a cumprir os pedidos do céu e se ofereceu para ajudar a concretizá-los. Então veja, nós somos muito mal filhos e ela continua nos tratando como mãe. E aqui, um filho de Maria representa a manifestação do raio de paz para este mundo. Então, existe o mundo assim como ele é. E ele é assim, e vai ser assim até o juízo. Mas um filho de Maria representa a manifestação do raio da paz neste mundo. Se nós refletirmos sobre esta frase, vamos ver que podemos estar refletindo essa paz a todos os momentos. Não é? Em tudo que fazemos, podemos estar emitindo ou sendo um pouco desse raio de paz. Isto seria o que ela consideraria um filho. E ela diz que todos vocês são potenciais filhos de Maria. Nós somos filhos dela em potencial, embora ela nos trate como mãe. Mas somos ainda filhos em potencial. Então vamos ver o que fazemos desse potencial, de uma vez por todas. Então, quem sabe, se nós deixarmos emergir este potencial, não é? Este potencial de caridade, este potencial que ela está indicando, quem sabe se nós ajudamos a resolver alguma coisa. Porque veja, o universo não pode resolver uma coisa e não permitir que a gente aprenda alguma coisa. Porque senão o universo nunca vai ser perfeito. Neste planeta, que é um planeta laboratório, um planeta que não é sacro e que tem uma humanidade ignorante, perdida, não é? Nós teríamos que, se nos sentimos filhos desta consciência feminina cósmica, não é? Que é uma consciência, se nós nos sentimos filho, nós precisaríamos atender aos seus pedidos, fazer a nossa parte. Essas coisas ela disse no dia 13 de março deste ano, uma coisa relativamente recente. Ela disse isto na cidade de Santa Fé, na Argentina. E ela disse também, nessa mesma viagem, ela disse também que ela visita os lugares onde há maiores necessidades. Então, quando a gente souber que Maria está se manifestando em tal lugar, é porque ali a situação não está fácil. Porque nos lugares que estão um pouquinho mais pacíficos, ela não precisa aparecer. Então, nós teríamos que observar isso, não? E, eventualmente, responder aos pedidos dela. Ela declarou que
não pode continuar aparecendo indefinidamente. Que os prazos para ela aparecer já teriam terminado. E que ela, como Mãe Universal, conseguiu, da consciência única, prorrogar essas aparições dela e prorrogar essas visitas ao nosso nível consciente. Mas ela já avisou que não vai poder prorrogar isto indefinidamente. Embora ela não se afaste, nenhuma entidade cósmica está afastada. Uma entidade cósmica é onipresente. Ela está presente, fazendo o trabalho dela, como Mãe Universal, mas ela, a uma certa altura, deve se afastar desse contato consciente para nós. Porque para isso tem um prazo. E nunca houve na história da Terra um prazo tão prolongado como esse. Porque há vários anos que ela está não só ensinando, mas ela está aparecendo há vários anos. Né? Em Medjugorje, ela está aparecendo há 30 anos. Aqui, deste lado, entre Aurora, Mirnajá, Erques e onde ela tem aparecido, são mais de 7 anos. Mas isto vai ter um prazo para ser assim. Esperando que, quando não houver esta condução direta, concreta, assim com palavras, que a gente não pode dizer que não compreendeu, né? E quando não tiver mais isso, se nós não tivermos até lá aprendido a caminhar com os nossos próprios passos, não sei o que será. E principalmente durante a transição da Terra, que são circunstâncias completamente novas para nós, se nós não tivermos nos trabalhado agora, enquanto as coisas estão acontecendo mais ocultamente, quando as coisas estiverem aí na rua, se manifestando, realmente não sei o que será de nós. Nós estamos avisados de tudo isso, né? Tudo isso. E nós temos aqui uma transmissão de Irmã Lucia. E nessa transmissão, ela diz que as crianças que estão nascendo hoje, com elas está acontecendo uma coisa muito especial. Porque existe uma necessidade de nós aprendermos coisas que vêm do alto. Porque durante a transição da Terra, nós não temos na nossa bagagem de conhecimento nada que tenha nos ensinado como proceder naqueles momentos. De forma que nós precisamos estar muito sintonizados com o alto para naqueles momentos termos a intuição ou termos termos a instrução direta do que fazer. E também não temos a menor preocupação em ter esse alinhamento, para naqueles momentos receber isto. Agora, aqui nessa instrução, é nos dito que as crianças que estão nascendo hoje, elas estão nascendo, elas estão reencarnando em períodos cada vez mais curtos, isto é, antigamente, quando nós desencarnávamos, nós levaríamos às vezes até centenas de anos para reencarnar. Outros levavam séculos para reencarnar. Havia muito menor número de encarnações. À medida que as coisas foram se avolumando,
o intervalo entre as encarnações foi diminuindo. E hoje é normal que uma pessoa, depois de alguns anos, já esteja reencarnando. E a hierarquia está explicando por que esse período está diminuindo. Pode haver muitas razões para isso, mas como há crianças que reencarnam depois de alguns meses, ou até depois de alguns dias de desencarnado, como essas crianças estão aparecendo com um intervalo muito curto entre as encarnações, é por causa da necessidade que estas almas têm de não interromper a sua instrução. Então são almas que estão despertas, são almas que encarnam para aprender alguma coisa aqui, e são almas que não querem ter um intervalo muito grande entre as encarnações, porque depois, quando reencarnam, se encontram um pouco desajustadas. Porque enquanto elas estavam desencarnadas, as coisas evoluíram muito. Então elas não tiveram uma continuidade de evolução terrestre. E essas almas mais despertas já descobriram que elas precisam reencarnar logo para não interromper essa instrução que só a Terra pode dar. Então aqui diz o seguinte: a grande necessidade de aprendizagem e de coletar códigos para a assimilação fez com que as consciências encarnassem e reencarnassem na Terra cada vez com maior frequência. E aqui explica: os espaços de tempo entre uma encarnação e outra se tornaram cada vez menores. O que antes se espaçava, às vezes por centenas de anos, hoje levam alguns poucos e, em certos casos, nem chegam a 1 ano de diferença entre as encarnações. Isso está acontecendo com muitas almas. E nós não estamos sabendo tratar estas almas que reencarnam muito depressa. Porque estas almas que estão reencarnando muito depressa, isso é um assunto muito atual, nunca foi assim. Essas almas que reencarnam muito depressa, elas vieram com esta decisão de aprender e de evoluir. E nós não sabemos tratá-las. As colocamos numa educação tradicional, numa educação velha, para a necessidade delas, não é? E não sabemos tratá-las, não sabemos perceber a necessidade que certas almas que estão encarnando agora têm de evoluir, porque elas vinham evoluindo com bastante interesse, com bastante vontade, e desencarnaram, voltaram a encarnar logo, até aqui, como diz, não é? Com prazos cada vez menores, e elas querem prosseguir nesta aprendizagem. Não estão aqui para fazer turismo espiritual, não estão aqui para viver coisas humanas que são coisas descartáveis para a evolução superior. Elas encarnaram para aprender. E nós temos muitas crianças, jovens também, que estão nessa situação, que vieram rapidamente para evoluir e que encontraram uma educação, que encontraram uma base que não corresponde a esta necessidade deles. E se Irmã Lucia canalizou esta informação, é porque deve haver algo que diga respeito a nós. E parece que há,
porque nós estamos trabalhando com escolas, nós estamos regimentando crianças e nunca pensamos que tivéssemos que fazer isto. E essas crianças, eventualmente, têm que entrar num outro ritmo de educação. E nós, como adultos, que estamos convidados a atender essas crianças, precisamos ver se estamos libertos dos processos de educação que tivemos ou se queremos colocar as crianças na nossa educação. Isto é uma coisa para nós. Nós é que temos que discernir isto. Porque tudo aquilo que nós recebemos já não é mais adequado. Não é adequado nem para nós, quem dirá mais para as crianças que estão nascendo agora. Então, para isso ter vindo para nós, isso diz respeito também, não só à nossa formação individual, porque não sabemos qual é o nosso futuro, não sabemos até que ponto temos a ver com isto, mas também para essas escolas que estamos patrocinando. Isso permite que consciências que tiveram a sua evolução interrompida possam retomar o aprendizado no mesmo ciclo de instrução do qual fazia parte. Porque a instrução desce do alto e a instrução vai descendo. A instrução é cíclica. Então, a cada momento, desce um ciclo de instrução. E se a alma hoje fica muito tempo desencarnada, ela, quando encarnar, vai encontrar o ciclo seguinte e vai ficar desajustada porque não consegue fazer a ponte com o que ela aprendeu e com o que está aprendendo agora. Então, nós teríamos que, se estivéssemos mais esquecidos de nós e pensando mais nos outros, estaríamos muito alertas, muito atentos para ver como podemos, não é? Como podemos ajudar para que essa situação seja em parte resolvida. Bom, com crianças nós temos sempre contatos e às vezes não sabemos tratá-las. Não sabemos tratá-las e não percebemos que elas estão precisando de uma continuação de educação. Que não estão encontrando porque aqui já desceu um outro ciclo. Enfim, o papel de uma pessoa que hoje se encarrega de uma criança, seja pai, seja mãe, seja professor, seja amigo, enfim, nós todos estamos passando por essa prova. E vamos ver como saímos desta prova. Porque estamos sendo avisados de como estão as coisas, não? E precisa ver se estamos atendendo a esses pedidos. Porque um aviso como esse não está nos pedindo nada, mas não está avisando. Quem está fazendo pedidos para nós é Maria. Mas os avisos que temos recebido em torno dessas coisas de Maria estão nos avisando, né, de muitas coisas. E eu não sei realmente se temos correspondido. Aqueles entre nós que correspondem muito friamente. Correspondem sem aquilo que ela chama de devoção. Corresponde sem aquilo que ela chama de fervor. Aquilo que ela chama de devoção que ilumina a escuridão. Teríamos que estar atentos com essas coisas e ver que atitude tomamos, que chave temos que virar em nós. Porque senão daqui de repente estamos paralíticos em uma cadeira e não sabemos por quê. De repente estamos com uma moléstia incurável e não sabemos por quê. De repente estamos com um tumor na cabeça e não sabemos por quê. Achamos que, por que será? Por que será? Por que será? É porque você teve os olhos abertos e não quis ver. Não quis ver. Então,
De alguns séculos para os dias de hoje, as influências das energias retrógradas têm sido de imensa força em direção aos corpos jovens. As forças retrógradas estão nos assediando muito, mas estão assediando muito mais os jovens. Porque as forças retrógradas sabem que são os jovens que vieram com esta disposição, que vieram com esta clareza, não, de aprender alguma coisa. Então estas forças retrógradas os estão atacando de forma muito especial. E nós também não estamos conseguindo ver este ponto. Então, um desses jovens, ou uma dessas crianças, que as forças retrógradas estão fazendo tudo para desencaminhar de uma vida equilibrada, isto é porque ele talvez tivesse nascido com esta ânsia de evoluir e de aprender. Então esses são os mais atacados. E nós que estamos estudando certas coisas e que temos consciência de certas coisas, teríamos que ver como estamos diante disso tudo, né? Então, com intensa força, essas forças retrógradas estão atingindo os corpos jovens e mesmo os corpos infantis, justamente por saberem que são seres que retornam com certa urgência para retomar sua missão. Porque esses vieram com um destino que foi interrompido porque chegou o final da encarnação. O fato de ter acontecido o final da encarnação não quer dizer que o destino já tenha sido cumprido. Houve o final da encarnação para esta criatura ter uma pausa, aprender qualquer coisa do outro lado, se restaurar das coisas que precisa ser restaurado, voltar e prosseguir naquele trabalho. E prosseguir. Houve uma interrupção, mas ele reencarnando, ele retoma isto. E há seres que retornam com certa urgência para retomar essa missão. Isso ocasiona a constante perda evolutiva de muitos seres que se envolvem com as energias capitais. E na necessidade de experimentar que essas energias causam, eles se atrasam. Então, uma das tarefas mais conscientes, não, que devemos ter diante de um jovem ou diante de uma criança, é nós não emitirmos nenhuma energia que os excite a experimentar as energias capitais. E hoje é muito comum que as energias do sexo, não, as energias da luxúria, as energias do materialismo, tudo isso circula muito amplamente, circula solto. E esses corpos jovens, esses recém-encarnados, se tivessem no seu ambiente algo que não os estimulasse a isto, eles não sucumbiriam tanto a essas forças. Porque essas forças capitais fazem parte das forças involutivas também. Essas forças capitais, elas começam a atacar principalmente essas crianças, esses jovens ainda muito, muito imaturos, que é para que eles se distraiam e não prossigam na continuação do seu trabalho. Claro que isto tudo depende da maturidade da alma, né, que está ali. Pode ter uma criança muito jovem que saiba lidar com isto, mas precisa ser uma alma antiga, uma alma experiente, uma alma que já estava no caminho. Nem todas as almas são assim. E nós teríamos que, em vez de estarmos só pensando em nós mesmos, que já estamos formados e viciados, se nós estivéssemos nos dedicando um pouco mais ao outro, não é?
talvez sustaríamos em nós essa decadência. Porque enquanto estamos cuidando dos outros, não estamos nos deteriorando continuamente, como somos nós na grande maioria dos adultos. Então, se estivéssemos nos doando aos outros, essa decadência estaria interrompida. E aí, o karma de você estar atendendo a uma outra pessoa retornaria para você a um certo ponto. Enfim, nós estamos num círculo vicioso, no nosso egoísmo, nós estamos girando em torno do nosso egoísmo. Estamos num círculo vicioso e custando muito a despertar. Isso ocasiona a constante perda evolutiva de muitos seres que se envolvem nas energias capitais e na necessidade de experimentar o que estas energias causam, junto a todas as forças materiais que circulam normalmente nos corpos de um ser jovem. Principalmente um ser jovem tem forças materiais que começam a circular neles. E além disso, as energias capitais começam a circundá-lo, não é? Dirigido por forças involutivas. Isto tudo é responsabilidade nossa também. Pode-se dizer, mas eu não estou lidando com esses jovens. Sim, mas você tem que ter consciência disto, você tem que estar disponível para fazer alguma coisa. Porque se você estiver disponível para deixar de cuidar um pouco de si, cuidar de alguma coisa que está aí na sua frente para ser cuidada, você vai ter a oportunidade de ter uma tarefa finalmente em sua vida. Mas também as forças da luz e as hierarquias da Irmandade Branca impulsionam com intensidade essas consciências. Não são só as forças negativas que impulsionam esses jovens. As forças da luz também fazem isso. A diferença é que essas forças negativas impulsionam até conseguir, até arrasar com a pessoa. E as forças da luz não fazem isso. As forças da luz respeitam o livre-arbítrio do indivíduo. Então, se as forças da luz encontram numa criança uma resistência que ele já trouxe de uma vida anterior, essas forças da luz agem ali com muito cuidado. Porque as forças da luz não invadem o livre-arbítrio de ninguém. E o reino angélico a mesma coisa. O reino angélico, diante de um ser que não quer seguir, ele fica em volta, amparando no que pode. Mas ele não interfere naquilo. Nós que somos seres conscientes e que estamos na encarnação terrestre, se não estivéssemos tanto autocentrado, veríamos essas coisas com a maior facilidade. E logo que se visse essas coisas, alguma coisa faria. Alguma coisa faria. Ou voltando ao assunto do início, nos poríamos pelo menos a orar. Porque o que a oração faz é muito misterioso. Muito bem. Então, bom trabalho interno para todos.